Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 290. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flavel, tudo bem? Tudo bem. Um feriado de trabalho. Não, tô cansada porque foi uma maratona, né? De Bienal. Olha, final de semana teve Bienal. Sexta, 2 mesas incríveis, mas assim, de assuntos pesados, segurança pública e violência doméstica. Foi bacana, foi muito bacana, mas foi cansativo. Sábado, Dona Conceição Evarista Enredo no Império Serrano. Lá fomos nós pra Madureira, né? Aplaudir a deusa. Incrível, incrível. Lindo. Mas eu já vi que eu falei com a Eliana Alves Cruz. Vamos ter que alugar um aparelho em Madureira pra fazer pouso. Porque a Conceição quer ir em tudo e ela convoca a gente. Não. E ela vai, né? Ela não só quer ir, ela promete e ela entrega, porque ela vai a tudo. Ela ficou até o fim, depois teve Império Serrano, teve Acadêmicos de Niterói, Acadêmicos do Salgueiro, show do Arlindinho, e ela chegou 3 horas da tarde, eu nem sei que horas, ela saiu de lá. Ainda reclamou comigo que eu saí sem me despedir, porque, óbvio, não dá. Eu tinha outro aniversário, eu não tinha condições. Minha voz está péssima, porque estando no samba, eu não consigo me controlar. E o Império Serrano é uma escola que emociona, né? Os sambas, são muitos sambas históricos. Eu me debulhei de chorar, e ontem eu encontrei com ela, normal. Falei, Conceição, me debulei de chorar. Tocou Mãe Baiana, Mãe, que é um samba que me emociona muito. Vocês vão lembrar da imagem icônica da Dona Ivone Lara, num carro alegórico, vestida de baiana. É uma imagem que, volta e meia, reaparece nas redes. Ela falou, as meninas me falaram que você chorou muito. Eu falei, eu acho que a gente vai ter que alugar um apartamento mobiliado em Madureira para ter uns momentos de descanso. Ela falou, quarta-feira vai ser a leitura da sinopse para os compositores. Eu estarei lá. Eu falei, não tenho nenhuma dúvida de que você estará lá. Agora você imagina o que vai ser da gente, como é que a gente vai chegar nesse carnaval. A Afropatota realmente... Em Polvorosa, não vai ter espaço para o Império Serrano, porque tá todo mundo... Vai ser muito bonito, vai ser uma homenagem, esse desfile, 4ª escola do sábado de carnaval, o desfile do ano, abrindo, né, a celebração dos 80 anos da Conceição Evaristo. Gente. Ela faz 80 anos em 2026, vai ser incrível. Então teve isso, e no domingo eu fiz mesa na Bienal, e depois acompanhei a homenagem à Conceição, que teve de novo a bateria do Império Serrano, de surpresa, em plena Bienal, no encerramento. E a mesa foi com Miriam Leitão, com Carlos Nobre, com Selma Dealdina, da CONAC, que deu um show. Convido todo mundo a assistir. As mesas estão todas disponíveis no YouTube da Bienal do Rio. E Ailton Krenak, que obviamente desestabilizou a mediadora. A mediação. E todos os presentes. Maravilhoso. Tinha criança de 8 anos que pediu para a mãe para ir para ver o Krenak. E ele falou das crianças, né? De pisar no chão, entrou descalço. Krenak. Então foi muito bonito, foi muito bonito. Eu fiquei super emocionada. E foi sobre meio ambiente. Falamos de COP30. Depois a gente vai, até quando falar na guerra, já falei um bloco inteiro já, né? Tipo isso. E eu tô aqui. Viva São João, que hoje, 24 de junho, é dia de São João. Meu pai, São João Batista, é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Promete. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor,
derruba essa pedreira sobre mim. Caô Cabecilê, meu pai. E aniversário Gente, de olha, Sueli vem Carneiro. aí 75 um anos. ângulo de grilo de 3 horas, pelo visto. Porque eu não consegui vem, nem falar os temas Pode do ir, episódio Isabela. ainda. Você me deu corda, eu soltei. Meu Deus, o que é isso? Não pergunto mais se tá tudo bem com ela, não. Já vou sair falando. E ela que se apresente depois. Vamos lá, minha gente, que por incrível que pareça ainda tem mais assunto pra gente falar, tá? Não foram todos esgotados ainda não. Vamos abrir nosso primeiro bloco, claro, né, falando dessa nova, a antiga, porém nova também, guerra entre Israel e Irã. Os Estados Unidos entrou na guerra, fez o que muita gente achou que não fariam, né? Bombardearam 3 instalações do Irã no último sábado. Vamos falar sobre isso, porque isso escala, né, o nível de tensão, coloca essa guerra num outro patamar, envolve, né, outros países também, e ameaças, inclusive, de fechamento, né, de do Estreito de Hormuz, que é uma via marítima que escoa petróleo, uma das mais importantes do mundo. Então, é uma escalada na guerra e aumenta muito o tensionamento. Vamos comentar sobre isso também, o que o Trump falou e tal. No segundo bloco, vamos falar sobre das maiores atrocidades que foi cometida nessa cidade do Rio de Janeiro nesse ano, nos últimos tempos, eu diria, que foi o Eduardo Paes ter sancionado uma lei absurda, que determinava que cartazes deveriam ser colocados em maternidades, completamente fundamentalista, falando que você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar, você tem direito de doar o seu bebê de forma sigilosa contra o aborto legal, né? É uma coisa horrorosa. Não citamos isso na semana passada, mas quando a gente gravou o ângulo da semana passada, isso já estava começando a ser falado, né, nas redes. A coluna de Flávio Aulo na sexta passada foi também sobre isso, mas o Tribunal de Justiça já concedeu uma liminar suspendendo essa obrigatoriedade dessa lei, que os estabelecimentos de saúde fixassem esses cartazes contrários ao aborto legal. Então vamos falar sobre isso. E no terceiro bloco, um pop-up de um monte de coisa. Tem as buscas, né, pela brasileira Juliana, que caiu durante uma trilha na Indonésia. A gente está gravando isso na segunda-feira, 13h. E aí falaremos aí as informações que a gente tem atualizadas. Aniversário de Sueli Carneiro. Tem Conceição Enredo do Império Serrano, vamos falar mais sobre esse enredo. Inquérito da ABIN, vamos deixar mais isso nos pop-ups lá no final do nosso episódio. Venham com a gente, vamos que vamos. Bom, minha gente, vamos começando atualizando aqui a nossa linha do tempo, da situação da entrada, né, dos Estados Unidos nesse conflito, nesse novo capítulo, né, dessa inimizade entre Israel e Irã. No sábado, o presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no primeiro momento pelo Twitter, né, pelo X, fez um post dizendo que os Estados Unidos tinha concretizado o ataque a 3 instalações nucleares iranianas. Bom, esse foi o tweet do Trump. Ele escreveu às 8h50 de sábado, no horário de Brasília, né? Concluímos com muito sucesso o nosso ataque aos 3 locais nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Eu não sei como é que fala, gente, porque realmente a pronúncia não será meu forte. Algum tempo depois, ele tweetou de novo que Fordow se foi. Então, que essa instalação nuclear teria sido destruída, teoricamente, por completo, né, depois do bombardeio. 11h da noite, também de sábado, fez um pronunciamento dizendo que se não houver acordo de paz, haverá tragédia para o Irã. Bom, imediatamente depois, né, as autoridades iranianas confirmaram os ataques e a TV estatal disse que a partir de agora, qualquer cidadão americano ou militar na região seria um alvo. Isso foi ainda no sábado. O que eu acho que vale a gente falar dos últimos acontecimentos agora aqui na segunda-feira? O Reino Unido retirou
ingleses de lá, mandou uma missão, né, especial de retirada de cidadãos ingleses do território iraniano. Israel fez um ataque nessa manhã de segunda-feira, um ataque aéreo na prisão de Evin, em Teherã, que bombardeou uma porta, né, a entrada de uma prisão em Teherã, e aí já gerou um outro tensionamento. A França já se pronunciou, o ministro de Relações Exteriores francês, de que o ataque é inaceitável, porque a unidade abriga também estrangeiros. Então tem 2 cidadãos franceses, né, que estão presos nessa prisão em Teherã. E aí, com os ataques, você compra uma briga também, né, com os países que têm presos, né, pessoas que estão ali de suas nacionalidades. Então, a França também já entrou nessa seara, soltando uma nota, pedindo a paralisação imediata dos ataques para que as negociações diplomáticas possam ser retomadas. Voo que eu falei dos cidadãos britânicos do Reino Unido veio de Tel Aviv, não foi do Irã, gente. Falei errado, mas saiu de Israel, com cidadãos britânicos voltando, né, com previsão de mais voos serem realizados nos próximos dias. Então é aquele movimento que a gente já acompanhou em outros momentos, inclusive na guerra Rússia e Ucrânia, né, dos países entendendo a escalada do conflito, começarem a mandar missões diplomáticas, aviões, para retirar seus cidadãos em segurança. A China se pronunciou falando que o ataque dos Estados Unidos contra o Irã estabelece um precedente ruim, enviam sinais errados ao mundo. A Rússia afirmou que o Irã tem direito à autodefesa, tem total direito à autodefesa, e classificou a parceria entre Moscou e Teherã, entre Rússia e Irã, como inquebrável. Então, né, todos se pronunciando. A previsão é que a retaliação do Irã aos Estados Unidos pode ocorrer dentro de 1 ou 2 dias. As próprias autoridades americanas estariam trabalhando com essa previsão de retaliação. Mas eu acho que ainda não se sabe como, né? O Catar, hoje de manhã aqui, né? Já tarde e noite no Oriente Médio, anunciou o fechamento temporário do seu espaço aéreo. Então, assim, eu acho que o que tem de informação a partir, né, do bombardeio nos Estados Unidos, eu quero falar dos alvos. É uma escalada do confronto e uma resposta que não se sabe ainda qual será a resposta do Irã. Eu acho que isso é o que deixa todo mundo mais apreensivo, por haver uma leitura de que é um país um tanto quanto imprevisível. Deixa eu falar rapidamente aqui das instalações que foram bombardeadas pelos Estados Unidos, antes de a gente falar do possível fechamento do estreito. As 3 instalações que foram bombardeadas. Natanz, que que foi bombardeada inicialmente por Israel também, fica a 250 quilômetros da capital, de Teherã, e é considerada a maior instalação de enriquecimento de urânio do Irã. A gente falou dela no episódio da semana passada. É nesse local que o Irã estaria enriquecendo urânio com até 60% de pureza, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. A gente sabe que o Irã, teoricamente, não poderia enriquecer o urânio além de 3%. O urânio para armas é enriquecido a 90%, mas há essa informação de que o Irã tem um enriquecimento de urânio de 60%, o que faz com que seja um salto muito fácil, muito mais simples e mais rápido, transformar esses 60% em 90%, né, para as armas nucleares de maior potencial. Então essa é uma questão, o Irã nega, fala que é apenas para uso civil, né, de energia, mas há essa informação da Agência Internacional de Energia Atômica. Só vou fazer um acréscimo sobre isso, Fala. Porque o 60% de enriquecimento, a Agência Internacional de Energia Atômica não diz, não crava, e ontem até à noite eu revi o posicionamento do porta-voz, né, do responsável. Não diz que o Irã tem armas de destruição em massa, bomba atômica ou qualquer coisa que seja. O ponto é que 60% de enriquecimento
não tem uso civil compatível. Esse digamos assim, é o dilema. Para uso na medicina, geração de energia, você não chega a esse grau de enriquecimento. Então, o alerta deles é que estão avançando num nível de enriquecimento que pode alcançar o nível, né, necessário para produzir armas de destruição em massa. Ao mesmo tempo, houve um cerceamento das inspeções. Então, a agência não consegue aferir se, de fato, o que eles estão dizendo que fazem, eles fazem. É tudo horroroso, né? Porque existe um tratado de não proliferação de armas nucleares. O Brasil, inclusive, é signatário. O Irã chegou a assinar no governo Obama, mas isso foi revogado, creio que no governo Trump, do primeiro mandato. Agora, teriam sido reiniciadas as negociações e a reunião de alto nível entre autoridades americanas e iranianas, que aconteceria no domingo retrasado, ela acabou cancelada porque Israel fez o ataque unilateral que deu em tudo isso, né? No dia 13, no dia 12, 13 lá, né? A gente teve a notícia na noite do dia 12 de junho, aqui no Brasil, já era madrugada lá no Oriente Médio. Então, é esse o dilema. Continua aí, depois eu falo aí dos riscos. E a segunda instalação bombardeada foi a de Fordow, que eu acho que é a mais enigmática de todas elas, que é muito desconhecida, assim, não se sabe muito sobre a dimensão, como é que ela é, como é que é por dentro. Ela é muito protegida, secreta, ela fica entre montanhas, um conjunto de montanhas. Estima-se que os salões principais estejam numa profundidade de quase 100 metros abaixo, né, do solo. Então seria muito difícil de destruir, mesmo por via aérea, né, por bomba aérea. E a grande questão é que, segundo relatórios israelenses, os Estados Unidos seriam o único país com o tipo de bomba necessária para atingir essa profundidade de solo e conseguir destruir essas instalações. E mesmo os Estados Unidos talvez nem conseguissem com essas bombas, porque se sabe muito pouco sobre isso. Então, isso também foi parte da tensão dos Estados Unidos entrarem na guerra, porque ameaçaria de fato, a princípio, né, do que se tem de informações, seria uma verdadeira ameaça a essa instalação. E aí a terceira é a instalação de Isfahan, que é o maior em dimensão, né, complexo nuclear do país. Seria o centro do programa nuclear iraniano em tamanho e em número de cientistas. Aparentemente, né, a estimativa é de que 3.000 cientistas trabalham nessa estação. E aí a gente já tinha falado aqui como os cientistas foram alvo dos ataques de Israel, né, que a ideia não era só detonar as instalações, os equipamentos, as centrífugas, mas também o capital humano responsável por esses programas de enriquecimento, que detinham esse conhecimento. Essas foram as 3 instalações bombardeadas e, enfim, a gravidade dos Estados Unidos ter entrado em confronto, que coloca essa guerra em outro patamar, né, com a entrada dos Estados Unidos. Eu quero falar aqui, não sei se você quer ressaltar alguma coisa do que o Trump falou no discurso que ele fez, ou quer que eu ressalte? Não, pode falar. Ele fez um discurso longo. Foi quando, meu Deus? Eu acho que foi no próprio sábado mesmo, né? À noite. Foi no sábado, 11 da noite, horário de Brasília. Isso. Depois que ele já tinha anunciado, né, nas redes sociais, ele fez um address to the nation, um pronunciamento, né, à nação. Fez um discurso, tem um discurso traduzido, né, na íntegra, mas ele fala que os militares americanos realizaram ataques de precisão massivos contra essas 3 principais instalações iranianas. Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e, por fim, a ameaça nuclear representada pelo Estado número 1 do mundo em patrocínio do terrorismo. Os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã
O tirano do Oriente Médio precisa agora fazer a paz. Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis. E aí ele fala, enfim, dá um certo histórico, né, desse conflito, dessa história com o Irã, blá, 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 ele agradece e parabeniza o Netanyahu, que realmente, assim, gente, é a dupla do mal, uma das mais malignas dos últimos tempos, enfim. Fizemos um longo caminho para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Quero agradecer aos militares israelenses pelo maravilhoso trabalho que realizaram. Coisa horrorosa. Enfim, ele parabeniza outras pessoas, isso não pode continuar, ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembre-se que ainda há muitos alvos, o de hoje foi o mais difícil de todos e de longe, talvez o mais letal. Enfim, é basicamente isso. Esse foi o discurso dele, né, com esse tom de ameaça, de ou vocês recuam ou vai ser muito pior. E ainda não há, eu acho que a grande pergunta do momento é qual vai ser a resposta do Irã. Se vai ser responder agora, depois, nunca, né? Qual será a retaliação? Uma ameaça que já foi feita é o fechamento do Estreito de Hormuz, que seria uma decisão que ia mexer, de fato, com o mundo todo. Esse estreito é onde passa 20% da produção, né, do escoamento de produção de petróleo do mundo. É uma passagem fundamental para os navios petroleiros. Esse bloqueio, esse fechamento foi aprovado pelo parlamento do Irã no domingo, depois desse bombardeio dos Estados Unidos, mas ainda precisaria, para ser de fato fechado, passar pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pelo líder supremo também, o Ayatollah Ali Khamenei, para, de fato, entrar em vigor. Mas estão chamando, né, o Estreito de Hormuz como a artéria da indústria petrolífera mundial. Então, 1/5 da produção do mundo passa ali. E aí, isso teria impacto diretamente no preço, né, do barril do petróleo, de uma inflação absurda, do preço do barril disparar, subir, obviamente, né, o preço de energia, de transporte, dos alimentos, dos insumos, e aí vira um risco geopolítico de um tensionamento maior ainda. Flávia, eu queria que você falasse disso. A estimativa é que se esse conflito, de fato, se o estreito for fechado, o petróleo que está hoje cotado a $77 o barril poderia chegar num patamar de $92. Poderia que o barril avançar o preço, né, inflacionar 40%, passar a custar acima de $110, mais de $100 o barril, num pico muito próximo de 2022, com a intensificação do conflito Rússia e Ucrânia. Queria que você falasse isso, Flávia, porque essa é a parte que a gente sempre fala aqui, né? No que isso impacta a nossa vida, nós brasileiros que não temos nada a ver com essa história. Se fechar o estreito e aumentar o valor do barril do petróleo, impacta a vida de todo mundo, né? Impacta. Nesse primeiro momento, até tem umas coisas curiosas acontecendo, né? O petróleo, desde o primeiro ataque de Israel e da reação, né, do Irã, com bombardeios inclusive Tel Aviv, alcançando um hospital, áreas civis, instalações militares tecnológicas, sobretudo, há uma apreensão sobre a reação dos mercados, que funcionam como termômetros de como o mundo, ou qual seria o impacto no restante do mundo. Vejam que, no primeiro momento, a invasão da Rússia à Ucrânia, né, e essa guerra que já dura anos, e mesmo o ataque do Hamas e a reação de Israel, elas produziram, sim, apreensão, nervosismo no mercado, que se expressa em queda nas bolsas, em aumento do preço do petróleo, em aumento do preço de outras commodities, como ouro, que são sempre refúgios, né, seguros para momento de instabilidade em relação a investimentos. No caso de Rússia e Ucrânia, pelo impacto no mercado, na cadeia produtiva de fertilizantes, também aumentou muito a cotação das commodities agrícolas. A gente lembra de tudo isso para trazer o que significa mais, né, esse conflito global, e agora com a participação dos Estados Unidos,
nesse cenário. Desde que Israel atacou o Irã pela primeira vez, o petróleo subiu aproximadamente. O petróleo vinha na faixa até maio de em torno de 60, 65 dólares por barril. O petróleo Brent, que é a cotação de Londres, que é referência no mercado internacional. Tem também o petróleo WTI, que é o petróleo referência do mercado americano. Mas, de modo geral, quando a gente fala na cotação do petróleo sem qualificar, a gente está falando do Brent, que é uma referência internacional mais ampla. Foi para a faixa de 75 naquela madrugada, né, naqueles primeiros dias, subiu 5 dólares de sopetão, e a gente sabe que o petróleo é uma commodity que é intensamente relacionada ao preço do combustível, dos combustíveis. Há países com regramento em que o repasse é automático, então ele produz inflação automaticamente. Estados Unidos é um caso, e em outros há digamos assim, algum tempo de acomodação para que haja o repasse, que é o caso que acontece no Brasil com a Petrobras. Mas uma elevação da cotação internacional do petróleo, em se mantendo ou em continuando, ou continuando a subir, ela tem efeitos inflacionários no mundo inteiro. E aí, não somente no preço do combustível propriamente, porque quando sobe o petróleo, além da nossa gasolina na bomba, e que no caso da inflação brasileira é o item de maior peso no IPCA, você tem aumentado o custo do frete. E aí isso vale para caminhão, vale para navio, vale para tudo, para toda a cadeia produtiva do mundo inteiro. Então você tem não só um efeito direto, que é a gasolina na bomba, mas você tem os custos de transporte, de frete, de circulação de mercadorias, que também é elevado. Então, tudo que não queremos, né, é efetivamente ver uma alta acelerada do preço do petróleo. Está na faixa de 75, 76, 77 dólares por barril. Já é um aumento significativo se a gente pensar na situação um mês atrás. Estou até vendo aqui exatamente esse valor, para a gente ter uma ideia em tempo real do que está acontecendo. Olha, o Brent está praticamente 76, mas olha, em uma semana, alta de 4%, em um mês, alta de 16,6%, em um ano ele ainda está abaixo de um ano atrás. Então a gente está falando, digamos que se acomodar nesse patamar, a gente está falando de em um mês uma alta de 16%. Dificilmente isso não vai ter um impacto inflacionário imediato, pode ser revertido se as cotações recuarem e os preços recuarem junto, os preços, digamos, de frete, de transporte, de combustíveis na bomba. O primeiro efeito, portanto, é o efeito inflacionário em rigorosamente todos os mercados, porque somos dependentes. E mesmo quando você usa um outro combustível, por exemplo, o etanol, no caso brasileiro, se tem um aumento da gasolina, obviamente que o produtor do outro concorrente vai ter um aumento de demanda, vai buscar margem. Então, dificilmente a gente se livra disso. Mas eu queria dizer do meu lamento muito maior pelas condições, pela deterioração, né, do que o ex-ministro Celso Amorim, assessor da presidência da República e um diplomata muito respeitado no mundo inteiro, expressou o fim da ordem mundial estabelecida. A gente já tem falado sobre isso intensamente aqui no Angu, no que diz respeito à volta de Trump à Casa Branca e as relações com o comércio internacional, né? A decisão unilateral de elevar tarifas, aquele duelo, aquela queda de braço com a China. Isso também tem efeito inflacionário, isso também tem efeito de deterioração das relações entre países e alguns entre parceiros muito longevos. A gente tem falado o mesmo em relação à caça,
né? Eu acho que dá para usar essa palavra, de autoridades americanas de imigração, né, contra imigrantes nos Estados Unidos, incluindo a proibição de entrada de cidadãos de vários países, pelo menos uma dúzia de países, muitos africanos, inclusive, muitos países africanos, que já está em vigor nos Estados Unidos, e restrições à entrada de muitos outros. O Haiti está na lista, acho que Afeganistão, Mianmar, Sudão, tem um rol de países cujos cidadãos estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Fora isso, a gente tem o processo de perseguição a imigrantes, inclusive os protestos na Califórnia e em outros lugares. E agora você vê mais um capítulo desse momento de desorganização. Aliás, eu não vou nem usar desorganização, eu vou usar demolição do que entendemos como o funcionamento do planeta, dos países, dos blocos, né, ao longo das últimas décadas. Eu diria até que a partir do pós-guerra, mas sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Ainda hoje, numa entrevista coletiva, o chefe, né, o secretário da OTAN, que é uma aliança militar que une europeus e americanos, fez uma fala muito dura contra a Rússia e uma aliança que ele demarcou, denominando Rússia, Irã, Coreia do Norte, China. Então, assim, posicionando a Europa num discurso e numa ação de defesa em relação a esse eixo. Eu estou chamando de eixo, eu acho que ele não usou essa palavra, tá? Mas eu estou usando só para categorizar o quanto houve uma deterioração das relações globais. Mesmo a relação entre Europa e Estados Unidos, ela está fragilizada, em razão, inclusive, de acenos que Trump, diferentemente de Joe Biden, fez e faz à Rússia. Então, é um momento absolutamente desolador. Acho que se a gente imaginar uma régua, né, em que 0, nenhuma perspectiva de guerra no mundo, e 100 uma perspectiva de guerra mundial, a gente está mais próximo de 100, eu não estou dizendo que a gente está no 100, né? Mas estou dizendo a distância, ela está muito mais perto do 100 do que do 0. Então é um mundo que caminha, né, para uma situação absolutamente desesperadora, à luz das nossas necessidades. Necessidades de enfrentamento à pobreza, necessidades de enfrentamento à fome, necessidades urgentes de enfrentamento a mudanças climáticas, a proteção de recursos naturais. E o que a gente está vendo são os líderes mundiais que têm caneta, mandato para tomar decisões sobre questões efetivamente relevantes para a humanidade, pensando em guerra, pensando em mais armas, pensando em mais poder de destruição. É absolutamente desolador, porque, inclusive, do ponto de vista da quantidade de dinheiro que se destina a armamento, a defesa ou ataque, são quantias infinitamente superiores ao que a gente demanda para resolver as outras questões. Então, assim, é um momento de imensa fragilidade global. A gente tem, em razão desse conflito Israel-Irã, com a entrada dos Estados Unidos, mas mesmo antes da entrada dos Estados Unidos, ele monopolizou as atenções globais, o discurso, as análises, o que deixa Gaza absolutamente negligenciada, numa situação de destruição total, né, e desassistência do ponto de vista humanitário, de comida, de remédio, de estrutura hospitalar, de infraestrutura, de educação, de tudo, de vida. O conflito Rússia-Ucrânia também fica secundarizado em razão desse. E a gente vê um mundo que não solucionou com os conflitos existentes, e são muitos, Mianmar, Sudão do Sul, Iêmen, tem várias, né? O Haiti, numa situação de absoluto abandono, aqui perto da gente. A gente tem uma crise na Venezuela que a gente não tem nem mais conhecimento
do que efetivamente anda acontecendo do ponto de vista de sobrevivência da população, direitos, né? Cuba, numa situação dificílima. Estou falando tudo do ponto de vista humanitário, gente. Estou falando de governos, estou falando da situação das populações civis. Uma ONU absolutamente enfraquecida, Conselho de Segurança que não apita nada. Você vê discursos, resoluções que são aprovadas, resoluções que não são aprovadas e uma incapacidade total de interferência. O Guterres, secretário-geral da ONU, fala para ninguém, né? Então, assim, é muito preocupante, quer dizer, independentemente de a gente comentar dos possíveis impactos econômicos, em particular, se houver de fato o fechamento do Estreito de Hormuz e essa pane, inclusive logística, há uma questão da humanidade. A gente não tinha que estar preocupado com isso. Constatar, e vocês sabem o tanto que eu falo aqui de diplomacia, né? Dos canais, da habilidade. Os canais diplomáticos, o diálogo diplomático foi totalmente desmoralizado, abandonado. E eu, sinceramente, profissional e pessoalmente, não vejo solução para nenhuma desavença global, para nenhum contencioso que não seja diplomática. Então, é um momento absolutamente desolador. Pessoas sofrendo ao longo do mundo e líderes mundiais indiferentes ou absolutamente inabilitados para lidar com esses países. Quer dizer, cada declaração do Benjamin Netanyahu, de Donald Trump, do Ali Khamenei, do Irã, todas as declarações são no sentido de aumentar a tensão e a gente vê a opinião pública dos países diante dessa política, dessa gestão de governo ancorada no medo do inimigo externo. Alguns desses governos ganham, inclusive, popularidade e aval, né? Um governo, o regime dos ayatolás, que é indefensável no Irã, ele pode, do ponto de vista da população civil, no momento em que o país está sob ataque, se fortalecer com um discurso de defesa e de reação dos inimigos. Falam de tentativa de derrubada do regime, mas as experiências não são as melhores quando isso aconteceu em razão de interferência externa. Então é muito ruim, né, o ambiente global. A gente não sabe exatamente como a sociedade, o mundo político americano vão responder a isso. Há algumas gestões na direção, inclusive, de interpelar o presidente Donald Trump a partir do Congresso americano pelo fato de ele ter tomado uma decisão de entrar num conflito, quando a campanha dele foi inteira de falar que ele ia parar com as guerras. Muita gente votou no Trump por isso. E é o oposto, né? Ele entrou na tentativa de interpelar por ter feito isso sem autorização, sem consulta ao Congresso. A gente não sabe de que maneira a população americana vai se comportar, né, em relação à aprovação, desaprovação, popularidade ou não, e aí pode ter um enfraquecimento político de Trump, mas é um projeto claramente autoritário que se apresenta nos Estados Unidos. A partir disso, obviamente, né, a questão da avaliação interna, ela certamente vai pesar na forma como ele vai tomar as decisões, mas também não dá para acreditar nele, porque na própria sexta-feira, a porta-voz de Trump leu uma declaração dizendo que ele ia esperar 10 dias para tomar decisão sobre entrar ou não no conflito Israel-Irã, porque ainda ia dar chance à diplomacia, e menos de 24 horas depois ele anunciou publicamente o ataque ao Irã, né, as instalações nucleares do Irã. O Irã promete retaliação, os Estados Unidos mandaram alertas a cidadãos americanos no mundo inteiro, porque eles estão em risco, né, de qualquer tipo de violência. A gente sabe que o anti-americanismo é crescente. Os Estados Unidos, nesse momento, abrigam um evento internacional, que é a Copa Mundial de Clubes. A gente tem notícia de gente preocupada. É isso. O regime de medo, né, e medo do terror, ele faz isso com você, ele te imobiliza.
Para onde eu vou, onde eu vou me sentir seguro. Os depoimentos que vêm de Israel vão muito nessa direção. Os depoimentos mais raros, infelizmente, porque comunicações, um regime fechado é mais complexo, né? Que vem do Irã, dão notícias do mesmo pavor. Governos estrangeiros mandando as pessoas, as famílias, os civis, saírem de Tel Aviv, por exemplo, de Teherã, por exemplo. Então, o mesmo acontece em relação a Israel e o mesmo começa a acontecer em relação aos alertas que o próprio governo americano, né, a própria chancelaria, tem dado a cidadãos americanos fora do país, né, em países estrangeiros. Esse foi um comunicado do domingo. Então, enfim, é um momento desolador. Eu não sou analista internacional, então até a gente tem recomendado, né, podcasts, colegas que são dedicados a esmiuçar as questões históricas, né, que envolvem essa tensão, questões militares que também se referem a isso, quem tem poder de fogo, que dano uma determinada força de defesa pode causar a um outro país. Tem o Petit Jornal, a Natuza tem feito vários episódios do assunto dedicados a isso, o Café da Manhã, por aí vai. O Xadrez Verbal, né, que a Isabela já falou aqui, mas eu queria trazer um depoimento, afora essa questão das possíveis consequências econômicas, um depoimento sobre o risco humanitário e humano, né, e para a humanidade, no momento em que a gente tem tantas outras urgências. E um lamento pelos canais diplomáticos estarem completamente obstruídos. A gente não pode pensar no uso da força para resolver todos os conflitos. Por fim, lembro também de assinalar a todos vocês, Gulers, para repararem no posicionamento dos candidatos em quem vocês votaram, nos pré-candidatos em quem vocês podem votar, porque também isso diz muito sobre rumos e sobre posicionamento do nosso próprio país, das nossas cidades. Então, de que lado estão as pessoas que politicamente nos representam? E aí o nos representam não é a mim e a vocês, representam o Brasil, as cidades brasileiras, os estados brasileiros. Que discurso essas pessoas estão fazendo, efetuando, defendendo? Me parece que ninguém que emita um discurso que não seja pacifista merece ser considerado como liderança política. É isso, minha gente. A última atualização aqui, para a gente fechar esse bloco, estamos falando, nesse momento, 1h40 de segunda-feira, que a informação é que o Irã estaria se preparando para atacar a base dos Estados Unidos no Catar. Essa base é a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, com cerca de 10 mil militares norte-americanos. Acabei de receber aqui também o alerta de fortes explosões em Doha. Ah, olha aí. É por isso que o espaço aéreo... Qatar fechou o espaço aéreo temporariamente. Fechado. Como eu tinha dito antes, né, eles já tinham fechado o espaço aéreo e agora as novas informações são essas. Aparentemente o alvo do Irã vão ser as bases americanas no Catar. A Reuters está dando explosões ouvidas em Doha. Doha é a capital, exatamente. Né? Enfim, não seria uma área periférica ou uma área longínqua de bases militares, enfim. Bom, vamos acompanhar, né? Essa terça-feira, quando esse episódio for ao ar, vocês já terão, com certeza, mais informações. É importante dizer que lá já é noite agora, são 7h40 da noite, nesse momento no Catar, em Doha. São, meu Deus, quantas horas a mais do que no Brasil? 6 horas a mais do que no Brasil. Então a gente está sempre, enfim, né? Um pouco mais cedo. Geralmente muitos desses ataques acontecem à noite, na madrugada, né? Então a gente acompanha isso ao longo do dia. Quando esse episódio for ao ar na terça-feira,
já terá passado, né, essa noite, e a gente já vai ter mais informações sobre o que está acontecendo e sobre essa possível retaliação aí do Irã. Vamos acompanhar, gente. É muito triste, assim, esse bloco é mais um grande pop-up, né, como foi o da semana passada, porque é uma questão de acompanhar os desdobramentos, porque não tem saldo, né, positivo, não há nada de frutífero, de bom que possa vir dessa escalada, dessa entrada dos Estados Unidos, dessa nova guerra aí eclodindo entre Irã e Israel, e da situação, né, de Gaza que continua, dos palestinos que continua subhumana, né, de degradação, de violência, de genocídio absolutos. Não tem nada de bom que possa vir desses conflitos, e a gente vai seguir acompanhando. Bom, vamos para o nosso segundo bloco para a gente falar do absurdo, da atrocidade que foi essa lei sancionada, esse projeto, né, de lei, depois de lei sancionada pelo Eduardo Paes. Coisa horrorosa, gente. O projeto de lei de autoria de Rogério Amorim, do PL, Rosa Fernandes, do PSD, Márcio Santos, do PV, uma lei que determinava cartazes com os seguintes dizeres, vou ler aqui, deveriam ser obrigatoriamente fixados em estabelecimento de saúde, cartazes contrários ao aborto legal. O próprio texto da lei diz que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas acerca do aborto nos locais que menciona no âmbito do município, né? Estabelecimentos de saúde, clínicas de planejamento familiar, unidades hospitalares, instituições de saúde e outros estabelecimentos. Cartazes com os seguintes dizeres: aborto pode acarretar consequências como infertilidade, problemas psicológicos, infecções e até óbito. Você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar? E você tem direito a doar o bebê de forma sigilosa. Há apoio e solidariedade disponíveis para você. Dê uma chance à vida. Isso é de uma crueldade, né, gente? É uma coisa assim, é uma coisa baixa, é uma baixaria, é uma nojeira. Como é que pode um projeto de lei desse tipo existir? Como é que pode um prefeito sancionar um absurdo desse, uma violência dessa, que seria para constranger, um mínimo constranger, né, mas violentar psicologicamente pessoas que procuram, né, enfim, o que pode, né, que é o aborto legal, em casos de estupro, de fetos anencéfalos ou de risco, né, à própria vida da gestante. Você vai até um estabelecimento de saúde correndo atrás de um direito, né, de um aborto legal, e se depara com esse tipo de violência, de terror psicológico, sendo feito com essas frases de coação. É uma nojeira, é inacreditável, assim. De cara a gente já foi questionado que isso seria inconstitucional, né? O Ministério Público já tinha se posicionado falando que essa lei seria inconstitucional, desinformativa e colocava em risco, né, a vida das mulheres. E o Tribunal de Justiça, a juíza Mirella Erbiste, soltou uma liminar suspendendo, né, a obrigatoriedade e a aplicação dessa lei, e ela cita, né, na decisão o seguinte: uma narrativa alarmista, parcial e potencialmente desinformativa, omite dados científicos e jurídicos em clara propaganda ideológica contrária aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, a liberdade de consciência e crença e o direito à informação livre, além de violar o princípio da separação entre Estado e religião. A imposição da fixação de cartazes com narrativa ideológica fundamentalista causa sofrimento desnecessário às mulheres em situação de vulnerabilidade obstétrica e viola diversos dispositivos constitucionais já assinalados. A lei por si só já é inconstitucional, né? O fato de ter sido proposta e o fato de ter sido sancionada pelo prefeito é, sinceramente, assim, é o fim dos tempos, é um nojo, é uma das coisas mais horrorosas que essa cidade produziu de notícia nos últimos tempos. Gente, sinceramente, assim, não tem nem outras palavras para dizer,
Porque as mulheres que já vão buscar, né, um aborto legal dentro de tudo que a gente já conhece sobre os obstáculos que são colocados para que essas mulheres consigam ter acesso ao aborto legal, né, tanto de recusa dos estabelecimentos de saúde, recusa dos profissionais de saúde, coação desses profissionais, né, são coagidas a não abortar, os obstáculos que são colocados para que se perca, né, o prazo, a quantidade de semanas determinada para esse aborto legal, a forma como são abordadas também por figuras religiosas fundamentalistas que são acionadas pelos próprios funcionários, por pessoas dos hospitais, para tentar coagir dessa decisão. Então, assim, já existem muitos obstáculos para uma coisa que deveria ser de resolução, né, de busca, de ajuda simples, né? Mais uma medida que revitimiza, né? Se você estiver pensando numa mulher que foi vítima de estupro e que tem direito a ter acesso ao aborto legal, essa mulher é violentada psicologicamente de novo, né? Colocando essa mulher como culpada, né? Direcionando uma culpa de que ela não deveria fazer isso, de que ela poderia doar esse bebê de forma sigilosa. Olha, gente, assim, é uma atrocidade. É das coisas mais cruéis que eu tive notícias nos últimos tempos. É uma vergonha. Mas diz muito, né, sobre esses políticos, sobre essa prefeitura que está a serviço de quem, que está olhando para quem, que está fechada com o quê, com que tipos de posicionamento. Isso é para deixar todo mundo de olho bem aberto, né? Porque quando chega carnaval, todo mundo faz festinha com o prefeito, todo mundo, ai que lindo, ai que engraçado, ai que hahaha, sambista, como se fosse um grande defensor, né, dos grupos minorizados e vulneráveis, mas tá aí, mais um exemplo de que não é, né? Que sanciona uma lei que revitimiza, uma lei inconstitucional, que revitimiza, agride, violenta pessoas que estão buscando acesso a um direito, não é um privilégio, não é um favor, é um direito previsto em Constituição. Então, assim, não tem mais nada, né? O que mais pode ser dito de uma atrocidade dessa? Nem sei. Eu fiquei muito chocada, inclusive eu escrevi a coluna do Globo sobre isso, mas até de digamos assim, de um eixo até mais bem duro em relação exatamente políticos, né? Pessoas que são eleitas, né? A Câmara dos Vereadores tem 51 vereadores, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 29 votaram em primeiro e segundo turno por essa lei de autoria de 3 vereadores ultraconservadores, né? Ultra-reacionários. Rosa Fernandes, Rogério Amorim e acho que Márcio Santos, eu acho que é o terceiro autor. Márcio Santos do PV, que inclusive entra e sai da Câmara porque ele assumiu secretaria no governo do Eduardo Paes. Rosa Fernandes, que é do PSD, do Eduardo Paes, e Rogério Amorim, do PL. Essa lei foi aprovada e é assim, de uma pobreza de todos os sentidos, do ponto de vista da redação, da exposição de motivos, das 3 frases propostas que a Isabela leu e elas são inaceitáveis. E o que me causou muito espanto foi o fato de o prefeito Eduardo Paes, que está numa trajetória de acenos, e aí eu falo dele, mas eu acho que isso está acontecendo em outros lugares do Brasil, inclusive do ponto de vista da própria eleição presidencial que também teremos no ano que vem. Ele está numa espécie de pré-campanha para se tornar o governador do Rio de Janeiro. E tem feito muitos acenos a essa base conservadora reacionária em busca de votos. Votos que, por exemplo, na eleição de 2024, ele obteve justamente como candidato antagonista a esse campo, ao campo bolsonarista. A gente lembra que o Eduardo Paes foi eleito em primeiro turno, né, derrotando, principalmente, né, o delegado Ramagem, que é deputado federal, que está envolvido, inclusive, na trama golpista, seja réu no núcleo crucial, nós já sabemos, e foi na semana passada indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a ABIN, sobre a apropriação do Estado para uma rede de obtenção de informações de adversários políticos de interesse
pessoal e ou político do grupo bolsonarista. A Polícia Federal aponta, em particular, Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, filho dele, como o topo, né, de comando dessa organização. É um inquérito de praticamente 1.200 páginas e é absolutamente estarrecedor. Eles mandam investigar qualquer um, jornalista, juiz, político, promotor, delegado, até candidato a presidente do Vasco foi investigado pela ABIN por interesses próprios. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do aparelhamento. Fecho esse parêntese para dizer, Eduardo Paes foi eleito, né, em oposição à ramagem desse campo e desde que foi eleito faz acenos a núcleos, a setores conservadores da sociedade, do eleitorado carioca fluminense, para cacifar a sua eleição ao governo do Estado. Então, vocês lembram aqui que a gente saudou a portaria conjunta das secretarias de Meio Ambiente e Saúde, reconhecendo não só a cozinha de terreiro, né, a gastronomia dos terreiros de axé, mas reconhecendo como práticas de saúde, de cura, complementares ao SUS, os chás, as rezas, os ritos religiosos de matriz africana, como tantos outros ritos religiosos, são reconhecidos e respeitados no ambiente das unidades de saúde. O deputado, um dos quadros, né, um dos Amorins, Rodrigo Amorim, ameaçou contra essa portaria e o Eduardo Paes a revogou. Não defende, né? Portanto, a gente pode lembrar que ele mandou tirar e depois recuou pela repercussão altamente negativa dos cartazes que denunciam as crianças vítimas de bala perdida, assassinadas no Rio de Janeiro, uma instalação do Instituto Rio de Paz, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois ele acabou voltando atrás. Bom, o debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal armada, né, essa força especial que foi aprovada pela Câmara Municipal e que prevê, inclusive, a contratação de guardas temporários oriundos das Forças Armadas, o que muitos especialistas alertam e temem com motivo concreto que seja uma miliciarização das forças também municipais, posto que essas contratações poderão ser por até 5 anos. E depois de 5 anos, essas pessoas vão fazer o quê, né? Então, são questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro em particular, mas estão atravessando gestões municipais na direção de fazerem acenos a um eleitorado que se entende cada vez mais conservador. E foi nesse contexto que essa lei foi apresentada, né? É muito impressionante como esse arsenal ele se volta contra direitos de minorias, né? Que vitimam pessoas pretas, LGBTQIA+, a gente está vendo isso também nos Estados Unidos, e mulheres, né? E essa lei, ela é muito facilmente rebatida. Primeiro porque clínica clandestina de aborto, ou quem recomenda e comercializa ou orienta práticas clandestinas de aborto, não vão ter parede para afixar esse tipo de cartaz. Por óbvio, eles não estão sujeitos, eles atuam na clandestinidade. E é isso que põe em risco a saúde das mulheres e põe em risco a vida de mulheres. Esse é o grande debate sobre a questão do aborto. Mulheres desesperadas, que se veem sem condições de levar adiante uma gestação, num país que tem pouca informação sobre planejamento familiar, que tem pouco acesso a contraceptivos, sobretudo os contraceptivos de longa duração, e acabam, no desespero, recorrendo a esses canais clandestinos e onerando o sistema público de saúde, porque chegam feridas, mutiladas e muitas vezes perdendo a vida. Há inúmeros casos em relação a isso, não somente no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Ora, a quem se destina, então, cartazes
com esse tipo de frase que a Isabela leu. A quem recorre por direito legal, há 85 anos previsto, né, na legislação brasileira, ao aborto legal, ou, eventualmente, mulheres que sofreram abortos espontâneos, e isso é uma realidade, e que podem ser criminalizadas, atacadas, revitimizadas na própria dor ao procurar ajuda no sistema público de saúde. Porque podem interpretar que são mulheres que se submeteram a um aborto clandestino, deu errado e foram buscar o sistema de saúde. E vão chegar lá e encontrar uma placa, né, com respeito à vida, você pode doar o seu filho, o aborto pode acarretar consequências. A primeira placa. Aborto pode acarretar consequências como infertilidade, problemas psicológicos, infecções e até óbito. E esse é um risco do aborto clandestino e da proibição e da criminalização. Quem procura um aborto legal o faz justamente para não se submeter a esse risco. Não é razoável que o poder público exiba um cartaz desse tipo. Você sabia que o nascituro é descartado como um lixo hospitalar? Terrorismo. Imputação de culpa. Há, inclusive, sistemas de saúde Brasil afora que tem protocolos em relação a isso. 3. Você tem o direito a doar o bebê de forma sigilosa. Há apoio e solidariedade disponíveis para você. Dê uma chance à vida. A vida de quem? Doar para quem? Apoio e solidariedade disponível a quem? Se a gente vê abrigos lotados de crianças que não são adotadas nunca. Porque, veja, dê uma chance à vida de quem? Se você tem direito ao aborto legal, por estar gerando um feto anencéfalo, por decisão de 2012 do Supremo Tribunal Federal. Se você tem direito ao aborto pela legislação de 1940, se essa gestação te provoca risco de vida. Então, a orientação é isso? Vou levar adiante ainda que eu morra, vou morrer em nome dessa gestação, embora a lei me garanta um direito objetivo de interromper a gravidez nessa situação específica legalmente no sistema público, e você tem que ler esse tipo de peça patrocinada pelo poder público, porque vá lá, que as religiões se manifestem, façam suas orientações, que, eventualmente, famílias e rede, ou eles acham que essas mulheres chegam numa solicitação de aborto legal sem ter passado por os próprios crivos morais e os próprios crivos de quem a cerca. Agora, o poder público tem dever de acolher. Inadmissível. E aí, assim, a minha indignação tem a ver não somente com os 3 vereadores que são capazes de pautar, de elaborar e de apresentar um projeto desse, mas com os 29 que aprovaram. Então, são outros 26 que estão em aliança para patrocinar mais essa camada de violência de gênero, de violência contra mulheres. E com o prefeito que sanciona. Porque, veja, o prefeito tinha a escolha de vetar e ter o veto derrubado pelos mesmos 29, mas ele sinalizaria de que lado está, qual é o limite que ele impõe em troca de um projeto político. E o que o prefeito do Rio de Janeiro nos sinalizou é de que não há limite. Está disposto a ir aonde quer que seja. Então, agradecer ao Ministério Público, à Defensoria, às organizações feministas de direito das mulheres que se levantaram contra essa legislação abjeta, absurda, inaceitável. A juíza, que teve sensibilidade e fez um belíssimo despacho, né, concedendo a liminar por interromper os efeitos dessa lei, que é flagrantemente inconstitucional. Para começar, município não tem atribuição para legislar em questões que são do âmbito federal. Só para começar. Fora toda a outra questão de constrangimento, desinformação, violação de direitos. Lamentar que a gente tenha autoridades desse quilate no Rio de Janeiro,
capital, ex-capital da República, capital do segundo mais importante estado brasileiro. E, de novo, gente, chamar atenção para isso. Estão do lado de quem? E aí algumas pessoas, mas a gente não tem alternativa. Isso produz muito desencanto com a política, com a campanha eleitoral, com a crença numa representação política íntegra, humana, pautada pelos direitos humanos, pelas liberdades individuais. E é curioso porque alguns desses políticos são do campo que defendem a liberdade plena de expressão, de direitos, contra o Estado, e empreendem, né, projetos de Estado na direção de perseguir grupos de cidadãos, segmentos da sociedade. É absolutamente inaceitável. Desolador. Uma coisa horrível. Gente, realmente, assim, não tem... Aos nossos olhos, né, é tão óbvio a violência, a violação, a agressão que é uma lei desse tipo. É muito difícil que a gente ainda tenha que repetir, brigar pelo básico, né? Básico do respeito à dignidade da pessoa humana, como disse a juíza na decisão. E eu acho que o ponto é esse, assim. Talvez o veto fosse derrubado, né, de novo. Mas você não vetar, você sancionar, te posiciona, te coloca no lugar de alguém que concorda, que acredita que esse é um caminho político, que essa é uma diretriz a ser seguida, né, de alguém que está alinhado com esse tipo de posicionamento violento. Então, assim, não se enganem, tá? Eu sei que tem muita romantização dessa prefeitura, desse prefeito, por muitos cariocas, mas também por turistas, né? Mas, realmente, assim, eu acho que esse tipo de decisão coloca todas as cartas na mesa, né? Deixa muito claro para todo mundo que tem dúvida que tipo de posicionamento, que tipo de política é essa, que tipo de governo é esse, para ninguém se enganar, para ninguém ser pego desprevenido. Enfim, é isso. Vamos para o nosso último bloco, então, para a gente dar os pop-ups aí da semana. Flaviol, quer começar falando sobre o inquérito da ABIN? A Polícia Federal concluiu na semana passada, na quarta-feira, não foi isso? Foi... Não, foi na própria terça-feira. Na terça e na quarta depois caiu o sigilo, né? Isso, mas, enfim, concluiu... até já falei um pouco, porque eu falei do Ramagem. Não, só para dar o contexto, concluiu o inquérito que apura a existência de uma organização criminosa, né, o tal da ABIN Paralela, que monitorava ilegalmente autoridades públicas, produzia notícias falsas, utilizando o sistema da ABIN. O inquérito é uma barbaridade. 1.200 páginas, já falei sobre isso ainda agora quando falava do Ramagem. É uma agência de informações, de investigação, aparelhada para servir ao grupo que estava no poder. Situação típica de governos autoritários. Muito grave, né? O Carlos Bolsonaro foi indiciado, o Bolsonaro não, porque já está respondendo, né? No caso do núcleo crucial da trama golpista, mas a Polícia Federal deixa claro que não indiciou por isso, porque já responde. Acredito que o Ramagem também esteja em situação assemelhada, mas quem vai decidir é a Procuradoria-Geral da República. Então, é um tema que merece atenção, porque diz respeito à apropriação para interesses privados, personalíssimos, políticos, de uma agência do Estado. Então, essa é uma coisa. Ainda é uma fase muito inicial, porque houve a apresentação do inquérito e o pedido de indiciamento. Mas nós já aprendemos sobre isso. A Procuradoria-Geral da República se manifesta, concordando ou não com as conclusões da Justiça Federal, e pode denunciar, e em denunciando, o Supremo Tribunal Federal se manifesta sobre acolher ou não essa denúncia e abrir a ação penal, exatamente o rito que a gente viu no caso dos golpistas. Nesta terça, 24 de junho,
No caso da trama golpista, vai ter a cariação do general Braga Neto com o tenente-coronel Mauro Cid. Pois é, como é que vai ser isso, gente? Foi um pedido da defesa de Braga Neto, porque ele desmentiu, né, várias informações passadas, né, constantes da delação de Mauro Cid. Mas isso não é uma coisa tão comum, né? Que o advogado de defesa de um possa questionar porque nesse caso, réu. O questionamento à testemunha é comum, mas é um outro réu porque envolve a delação, né? Então, Sim. Aquela informação foi, em alguma medida, incorporada ao inquérito, à denúncia. E há muitas... O Mauro Cid demorou a falar do Braga Neto. Vocês vão lembrar que ele só bota o Braga Neto na roda golpista quando, em novembro do ano passado, os militares daquela trama Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo são descobertos e presos, quando a Polícia Federal conclui aquele inquérito ou anuncia a investigação. Aí o Mauro Cid é chamado, inclusive pelo Alexandre de Moraes, para dizer: vem cá, delator, como é que essa história aqui ficou fora do que você contou pra gente? E aí ele confirma. Ele confirma, entre outras coisas, que levou os 2 militares à casa de Braga Neto naquela reunião que antecedeu a criação da operação que seria para sequestrar e eventualmente assassinar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, aquela outra trama, né, envolvendo assassinato. Ele diz que pediu dinheiro para financiar a ida de golpistas para o 8 de janeiro ou para financiar essa operação a Braga Neto, e que recebeu de Braga Neto uma sacola, uma caixa de vinho com dinheiro e que entregou ao Major Oliveira, que é o outro réu na trama golpista. E o Braga Neto nega que tenha dado dinheiro, inclusive no depoimento dele, no interrogatório dele, ele diz que nunca teve acesso a dinheiro, que as doações, por exemplo, de empresários eram feitas para a campanha do Bolsonaro, ele por acaso estava na campanha. Ele joga um pouco da responsabilidade por essa questão de quem financiou no Bolsonaro e na rede que era ligada ao então presidente. Ele diz que o Mauro Cid esteve na reunião e saiu junto com os militares. O Mauro Cid diz que saiu antes e que os militares ficaram na reunião com o Braga Neto, porque Mauro Cid tinha um evento no Palácio da Alvorada. Então, por esse choque aí de versões, a defesa do Braga Neto solicitou a cariação e o Alexandre de Moraes concordou e marcou para amanhã, dia 24. Já houve tentativas outras de desqualificar a delação do Mauro Cid, que foram rejeitadas, né, pelos ministros, pela primeira turma. Vamos ver. Amanhã isso promete, inclusive assim, pensando na questão da hierarquia militar, né? Como Mauro Cid vai se sentir em relação a confrontar um general de 4 estrelas, né, um superior hierárquico, sendo ele um tenente-coronel, filho e neto de general, se ele vai ficar intimidado, se ele vai recuar. Então tem alguma curiosidade em relação a isso. Inclusive, o Braga Neto está preso, né, a gente lembra, desde acho que dezembro do ano passado, justamente pela possibilidade de intimidar, interferir nas investigações, obstruir justiça. Ele foi também, numa das interceptações de mensagem de conteúdo de celular, visto que ele tentou acessar informações da delação de Mauro Cid, fazendo contato com o pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid, que foi poupado de toda essa trama, principalmente a das joias, por conta da delação do filho. A delação do Mauro Cid, eu lembro, ela prevê não mais que 2 anos de prisão e o não envolvimento do pai, da mulher e da filha maior no inquérito. Foi esse o acordo, um acordo muito positivo para ele. Agora, ele tem interesse em manter esse acordo. E os juristas são praticamente unânimes em dizer que, ainda que o acordo de delação seja derrubado em razão de
hesitação, desmentido, desqualificação de Mauro Cid, o conjunto de provas que sustenta a denúncia e, portanto, a ação penal, ela é maior do que somente as declarações de Mauro Cid, então ninguém vê risco de o processo ser maculado. Ok? Mas é um assunto importante dessa semana. Fica aí o pop-up para a semana. Você quer aprofundar mais na história do enredo Conceição Evaristo no Império Serrano? Já tem título, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós podemos dizer. Ponciá Evaristo, a Flor do Mulungu. Mas ainda não tem sinopse, né? Não tem detalhes. Isso. Então acho que a sinopse vai ser lida, né, para os compositores essa semana na quadra, mais divulgada mais adiante, e aí vai ficar vai ser divulgada também na quarta-feira. Já imediatamente? A gente deve ter acesso à sinopse, mas é assim, festejar, né, gente? É de uma beleza, de uma beleza imensa. Conceição tá muito emocionada, tá muito feliz. Ela disse, eu nunca imaginei que eu fosse viver alguma coisa parecida com isso. E o Império Serrano é uma escola, é escola demais, sabe? O Império Serrano está no grupo de acesso, por questões que têm muito a ver também com a política, né, desses grupos, das escolas de samba, das grandes escolas. Mas o Império Serrano é uma agremiação gigante, gigante, de um tamanho, de uma força, sabe? De uma autenticidade. O Morro da Serrinha. Ele nasceu do Sindicato dos Estivadores. É uma escola, sabe, com uma identidade, com o trabalhador preto, com esse morro, com o jongo, com a religiosidade. É muito bonito o Império Serrano, é muito forte. O que eu vi lá, olha, foi muito emocionante. Grandes sambas. O primeiro samba cantado foi Relógio da Liberdade. Histórico. Império Serrano é a escola de Dona Ivone Lara, de Tia Maria do Jongo, de Vovó Maria Joana, de Jovelina Pérola Negra, de Arlindo Cruz, de Beto Sem Braço, de Aloysio Machado, de Mano Desce da Viola, de Jorginho do Império. Respeita, gente, sabe? Respeita o Império Serrano. Então, é muito bonito ver o Império Serrano homenageando Conceição Evaristo, no mesmo carnaval em que a Unidos da Tijuca vai homenagear Carolina Maria de Jesus, duas grandes escritoras pretas. O Império já homenageou Ariano Suassuna, o Império já homenageou Jorge Amado, o Império já homenageou Betinho. É uma escola que... Vão ouvir o samba em homenagem a Betinho e o samba pela democracia. Eu quero. Sabe que ano? Eu quero é uma coisa... E até nesse momento, a gente tem que ouvir esse samba, sabe? A gente tem que ouvir esse samba do Império Serrano, dever de casa para os Angulhas, dica cultural, é ouvir Império Serrano 1986, tá? É uma coisa linda, porque foi o momento da redemocratização e o Império Serrano foi a escola que foi para Sapucaí cantar isso. Ai, gente, é lindo. Puxa vida. Me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu. Cantou contra a ditadura em 1986. Cantou antes. Olha só. Quero me formar bem informado e meu filho bem letrado, ser um grande bacharel. Se por acaso alguma dor, que o doutor seja doutor e não passe de bedel. Cessou a tempestade, é tempo de bonança. Dona Liberdade chegou junto com a esperança. Vem, meu bem. Vem, meu bem, vem, meu bem. Sentir o meu astral, que legal. Olha que legal o Império Serrano. Cantou Mãe Baiana. Mãe negra, sou a sua descendência. Sinto sua influência no meu samba e minha cor. Iê-abará, acarajé, capoeira, filho da mãe, pregoeiro, homem da mulher. Olha, gente, com Dona Ivone Lara, vestida de baiana, são sambas que o Império Serrano cantou. A Lenda das Sereias, o Betinho, que é uma lindeza também. Deixa eu me lembrar o refrão do samba do Betinho, que é a coisa mais linda. Aquarela, né? Aquarela,
Aquarela brasileira. Vejam essa maravilha de ufanista. Mas é um hino para o Brasil, sabe? Cantou Estiva, cantou Jorge Amado, cantou Carmen Miranda, né? Nós, inclusive, desfilamos na segunda homenagem que o Império fez a Carmen Miranda. Fomos campeãs pelo Império Serrano. Eu e Isabela. Bumbum Paticumbum pro Gurundum, a crítica, né? Às super escolas de samba SA, ao gigantismo, à riqueza, ao luxo que invisibiliza o sambista, em que pese a crítica ter sido muito direcionada à minha Beija-Flor, que é a escola que tem que assumir, né, essa questão da verticalização, mas é muito importante, é uma escola muito importante. E essa escola vai homenagear Conceição Evaristo. Isso, o filho do verde esperança não foge à luta, vem lutar, e assim verás um dia a real democracia. Quero ter a minha terra, meu pedacinho de chão, meu quinhão. Olha, gente, desculpa, Império Serrano cantou Reforma Agrária, 1996, o ano que a minha filha nasceu, sabe? Então vamos respeitar o Império Serrano. Vamos todos para Madureira ver Conceição Evaristo, porque eu acho que vai ser o lugar mais fácil de encontrar Conceição Evaristo até o ano que vem. Quem ainda não conhece Conceição? Quem quiser abraçar a Conceição, a hora é essa. É no Império Serrano. Eu acho que vai ser muito bonito. A gente vai ter a macumba, o batuque gaúcho, pela Portela, como enredo da Portela. O candomblé, o bembé, né, de Santo Amaro da Purificação, como enredo da Beija-Flor. Homenagem a Ney Matogrosso pela Imperatriz Leopoldinense. Homenagem a Mestre Cissa pela Viradouro. Por aí vai, a gente já falou, né, das várias homenagens. Mas eu vi Homem com H, o filme, e um jesuíta Barbosa sublime, como Ney Matogrosso, e o tamanho desse artista que é Ney Matogrosso, né? Então também convido que vocês assistam ao filme, tá no cinema ainda, mas tá na Netflix. E sobretudo ouçam Ney Matogrosso. O filme, você faz uma viagem. Eu, quase 56 anos, o quanto Ney Matogrosso... Sabe tudo que a gente já falou sobre Bethânia, sobre Nana, sobre Rita Lee... enfim, sobre esses artistas dos quais a gente vem se despedindo, a gente pode falar também sobre o cancioneiro de Ney Matogrosso, como ele está presente, né, na vida da gente. E Ney está vivo e atuante. Então é uma beleza. Assim como Gil, assim como Chico, assim como Caetano, assim como Ney Lopes, assim como Ivan Lins, que é um injustiçado, fez 80 anos na semana que passou, não conseguimos falar disso. Ivan Lins é um gigante. Ivan Lins teve canção tocada na China, lá na penúltima visita do Lula. Depende de nós. Somos todos iguais nessa noite. Bilhete. Grande canção na voz de Fafá de Belém. Gente, vamos ouvir a música brasileira, que é uma do mundo que fala canção. Que usa a palavra canção para se referir à música. Ai, gente, não aguento, não. Mas o Ney Matogrosso tá fazendo muito show, gente. Ele tá, assim, se apresentou no Rock in Rio ano passado, em vários festivais, assim. Impressionante e sempre com uma disposição, uma vivacidade, uma energia realmente, assim, admirável, incrível, gigantesco. Mais alguma coisa, Flavel, pra gente falar nesse episódio? Sim, o aniversário de Sueli Carneiro, porque tem uma programação. Parabéns, dá um papo aí pra você. Sueli é Ogum. Guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ogum, ele vem de Aruanda, ele vem e se demanda. Perdi. Essa letra é difícil, tá? Não é bolinho, não. Perdi. Mas é que a Sueli é a mulher de Ogum, que guerreia por todos nós. Eu quero recomendar também o livro recém-lançado pela querida, gigante
Cidinha Silva, o livro sobre o que aprendi. Peraí, que eu vou pegar o nome direitinho para vocês. E a Cidinha fez uma fala muito bonita, uma mesa na Feira do Livro de São Paulo. A gente está vendo um jeito de conseguir falar com ter a Cidinha no Angu. Vamos ver. Enquanto o Flavial pega, eu quero falar da programação. Eu já achei. Ah, tá. Então... Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior. É o título do livro da Cidinha, que é Lições do Método Sueli Carneiro. Já disse tudo, né, gente? Já disse tudo. Primeira lição o título. A primeira lição, número 1, é o título. E é isso, a Sueli faz 75 anos, é essa referência, essa potência, essa ativista incansável pelo direito do povo preto brasileiro, pelo protagonismo das mulheres negras. Aliás, esse ano tem Marcha das Mulheres Negras, 10 anos. 25 de novembro, em Brasília, mas o engajamento, a mobilização já começou. Procurem se informar na cidade de vocês, nos núcleos, nas lideranças feministas negras, sobre como participar, sobre como se engajar na Marcha das Mulheres Negras, 10 anos, histórico isso. E a programação, vai ter uma intensa programação na Casa Sueli Carneiro, em comemoração a esse aniversário, do dia 26 ao dia 29 de junho. Sarau, o lançamento do livro com a Cidinha, né, que minha mãe tinha falado, roda de conversa, inauguração, a exposição foi inaugurada, uma exposição na Casa Sueli Carneiro. Não foi na casa. A exposição que foi inaugurada, a exposição Casa Sueli Carneiro em Residência, foi no Instituto Tomiotaki. Uau, chiquérrimo! Pois é, chiquérrimo. Junto do calendário da celebração, fica em exposição até o dia 3 de agosto. Foi inaugurada a exposição agora em junho. Fica até 3 de agosto no Tomiotaki, em Pinheiros. E ao longo aí do final dessa semana, né, a partir de quinta-feira até domingo, uma programação muito intensa na Casa Sueli Carneiro, que é em São Paulo, né, gente? De sarau, de evento, de roda de conversa no Instagram, @Casa Sueli Carneiro. Já está sendo colocada a programação do dia 26 e 27, mas no site também já tem a programação do dia 28 do dia 29, tá? Tem Rico da Laçã, vai ter grupozinho, ginga, vai ter roda literária para criança. Então, no final de semana, no domingo, leve suas crianças. Uma programação intensa para comemorar a nossa diva. Essa é a nossa verdadeira diva pop. Pois é, 2 divas reverenciadas. E Guelé 10 vai ser enredo da Moca, em São Paulo. Primeira escola a desfilar na sexta-feira de carnaval no ano que vem. Então a gente vai ter Guelé 10, Conceição Evaristo, Guelé 10 em São Paulo, Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus no Carnaval do Rio de Janeiro. Bora! Bora, Afropatota! Não, Afropatota, gente, em festa. O biênio da Afropatota, 25 e 26, vai ser babadeiro, queridas. Já começou. Vai começar. Exatamente, não. Já começou. Bom, é isso, Angulers. Um beijo. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Semana que vem a gente tá de volta já em julho, hein? Próximo Ângulo de Grilo já é 1º de julho. Querido, o tempo ruge. Pois é, e viva São Pedro. E essa Sapucaí é grande. Salve São Pedro. Já falei de São João Batista. E Parintins. Esse final de semana. Sexta-feira, meu boizinho caprichoso. Lindo. Vai começar. Vem aí, final de semana. Boa de sorte Parintins. Também, boas apresentações pro contrário.
pro nosso garantido. Eu Uma amo linda Parintins, festa vocês para sabem os que eu sou dois. louca por Parintins, eu sou louca pra voltar. A gente tá esperando o Martin fazer 6 6 anos. anos. Porque, diferentemente Exatamente. da Sapucaí, lá tem uma proibição rigorosa. Não pode entrar nem como desfilante, nem como participante, nem como público com menos de 6 anos de idade. A gente tá esperando isso pra montar nossa caravana Parintins. Então, pois é, 2027 estaremos lá, minha gente. Vem aí. É isso, família. É Angu isso, de convido Grilo. todo mundo, família Angu de Grilo, para assistir às mesas de que eu fui mediadora e curadora na Bienal. E tudo, programação muito boa, gente. Tem uma mesa, eu li sobre a mesa de fé, que foi o Simas que fez a curadoria, com a Dandara Suburbana, Carolina Rocha, e o Luiz Rufino. Excepcional mesa, linda. Eu fiz uma sobre mercado de trabalho, já falei com vocês, tá lá, da CLT ao Corre. Eu fiz uma sobre segurança pública, segurança para quem? Eu fiz meio ambiente, chova ou faça sol, são os títulos das mesas. E eu fiz perigo mora ao lado, sobre violência doméstica. Mas as entrevistas da Bienal foram excepcionais. Eu acho que vale muito a pena. Galera do Enem também, viu? Porque teve muito debate sobre assuntos da atualidade. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. E o grande sucesso da Bienal foi o patinho, que eu não consegui, o patinho da Bienal. Menina, que história é essa do patinho? Esse patinho foi Tá o fervo. Mas por quê? Era de quê? Não inventaram na Bienal, não. Já teve outros eventos de comics e tal, que é um patinho que tem um gancho que as pessoas prendem no cabelo, prendem em arco. E aí ele tem uma molinha e ele fica balançando. E chegou a Bienal e foi uma febre. Tinha menina com vários, um arco inteiro de patinhos. Da Bienal. Foi assim, sucesso. Era postando. R$10, 3 por R$20, e as pessoas comprando e circulando com aquilo. A Bienal teve 740 mil visitantes em 11 dias. E ontem, eu, por acaso, acompanhei um pedaço da coletiva. 6.800.000 livros vendidos. Foi muito bom. Gente, ó. Viva a literatura! Que é Brasil! Beijo. Machado de Assis, terra de Machado de Assis. É isso. Beijo, beijo. Um beijo, gente. Até terça que vem. Até terça. Boa semana. Protejam-se do frio. Não acaba o episódio. Vai fazer frio. Não, e eu quero mandar também expressar uma solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, né? De novo, sofrendo com inundações. Claro que é uma chuva que não se compara ao que a gente viveu um ano atrás, né? O que a gente testemunhou um ano atrás. Mas o pós-trauma, né? A síndrome pós-traumática alcança os moradores. Temos apoiadores que estão acompanhando. Hoje, tarde de segunda-feira, são 4 mortes, tinham mais de 6 mil desalojados no fim de semana, mais de 120 municípios afetados de alguma forma. Então, a gente vê que esse um ano não deu musculatura, preparo, infraestrutura. Então, a gente conta com a fé, com os votos, com a ajuda, com a cobrança. Continuamos. Um beijo para os gaúchos. É isso, gente. A última coisa que programa que não agora termina. fui eu, né, que a gente anunciou, né, que ia falar e não falamos, mas da brasileira Juliana Marins, que caiu numa trilha do vulcão na Indonésia. É só um pop-up, né, gente, assim, desolador toda a situação, né? Nesse domingo a gente viu a entrevista que a irmã dela deu ao Fantástico. O que se tem de informação é que ela precisou descansar e o grupo seguiu sem ela, né, deixou ela desamparada num lugar desconhecido, sozinha, e ela foi encontrada. Um outro grupo que chegou no mesmo local 3 horas depois, que viu que ela tinha caído num terreno absolutamente íngreme, com uma lama que a fazia escorregar cada vez mais, sem a sua mochila, sem roupa de frio, sem os óculos, né, sem ela proteção. tem 5 graus de miopia. Olha, é uma situação desesperadora. Gente, isso é desesperador, assim, só de imaginar. Passando frio, né, nas noites, uma neblina muito intensa, ninguém conseguia encontrar ela depois
nem com as imagens nem com drone, nem com helicóptero. É um lugar difícil de fazer resgate por causa do solo, da poeira vulcânica, até a possibilidade do helicóptero se aproximar é complicado. O que a gente tem de informação dessa segunda-feira é que já, no momento, já é noite lá, né? Mas das buscas que recomeçaram nessa segunda-feira, que conseguiram localizar ela, conseguiram uma imagem dela por drone, mas que ela, aparentemente, na imagem ela estaria imóvel. Então não se sabe também o estado de saúde, e que ela teria deslizado ainda mais do ponto que ela foi vista inicialmente. Uma história horrível, né, que passa por divulgação de imagens falsas pelo próprio governo da Indonésia, que enviou ao governo brasileiro, à embaixada brasileira, imagens que seriam, né, de como é que eu falo? De pessoas envolvidas no resgate, que teriam chegado a ela com comida, com alimentação, e depois foi desmascarado que essas imagens não eram verdadeiras. Uma demora muito grande, né, de resposta a um lugar que é realmente de dificílimo acesso, com condições climáticas muito complicadas. Enfim, gente, uma tragédia. E vamos acompanhar qual vai ser os próximos dias dessa tentativa de resgate, torcendo para que a Juliana seja resgatada viva, ainda que debilitada, mas vamos acompanhar. E tragédia também a queda do balão, né, em Santa Catarina, uma coisa horrorosa, né, 8 pessoas morreram, e acho que expõe uma fragilidade, né, da regulamentação, da fiscalização. De como agir, né? Foi tudo muito rápido, mas não pareceu ter um protocolo, numa emergência. Nenhum. Nos moldes do que a gente sabe que existem em questões aeronáuticas. Para avião, para helicóptero. O piloto, exatamente. né, o chamado piloto, tinha registro, estava autorizado a operar, mas não parece que o que a gente acompanha, né, do noticiário em relação a isso, que havia uma segurança em relação ao protocolo, de como agir naquele caso. O extintor não funcionou. Não pode o extintor não funcionar. O extintor tem que funcionar. Não existe. Se você está viajando com 20 pessoas dentro de um cesto, com 2 bujões de gás, né, maçarico, e o extintor não funciona, não tem como. Então tem que ter 2, tem que ter 3, né? Tem que ter mais uma pessoa qualificada para combater, entendeu? Perde um dinheiro a menos, perde uma vaga e bota 2 pessoas, o piloto e mais alguém, entendeu? Não existe. As imagens, né, não só desse acidente, mas houve também um pouso de emergência em São Paulo outro dia, que inclusive uma mulher de 27 anos morreu. Nesse mesmo dia do balão de Santa Catarina, em Sorocaba, um balão fez um pouso de emergência, e as imagens são todas dos cestos abarrotados de gente, parecendo com uma capacidade muito além do que o confortável para as próprias pessoas. Enfim, uma experiência turística, né, que deveria ser de lazer e vira uma tragédia. E vamos acompanhar o que isso vai expor, né, da fragilidade dessa fiscalização, dessa regulamentação, e o que vai mudar, né, a partir daí. É uma pena que uma tragédia dessa magnitude precisa acontecer para que a gente consiga olhar para essas coisas. Mas, enfim, terrível, terrível, terrível. Vamos acompanhar os desdobramentos desses 2 casos aí também ao longo da semana. Acho que agora foi. Agora foi sim. Até semana que vem, pessoal. Um beijo, Angulers. Até.